Olá, amigo querido da TV Cidade Santo André. Mais uma vez estamos juntos, dando continuidade ao programa passado, quando nós falávamos de algumas coisas, né, que denotam que existiram vários deuses, e isso tudo está narrado no Antigo Testamento. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre a criação como está na nossa Bíblia, e como nós vamos conectar isso aos deuses. Eu uso, né, para os meus estudos, eu uso 3 traduções. Eu uso a tradução do Ferreira de Almeida, que é aceita pelos protestantes, uso a tradução das edições paulinas, que é da Igreja Romana, e uso também a Bíblia hebraica. Então, isso tudo para eu fazer um confronto, né? E saber que existe uma pureza, vamos dizer assim, né? Não tanto pureza, porque a gente sabe que talvez, né, muitas outras coisas não foram registradas ou foram perdidas, enfim. Mas é muito interessante. Então, esse passeio, né, que começamos lá com a criação do protótipo do Homo sapiens, né? Então, nós vamos ver isso também descrito no livro, que é um dos livros mais importantes, eu acho, da humanidade, porque é um livro que narra ou contém todas as explicações, né, daquilo que realmente aconteceu. Então, já no primeiro versículo, né, do 1:26, capítulo 1:26 da Gênesis, então tá lá escrito assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí a gente já começa a entender que ali fica subentendido que façamos não era um só, né? E nós sabemos, dentro daquilo que nós aprendemos, que Deus é único. Mas ali está escrito façamos, então existiam mais de um que estavam, então, envolvidos nessa criação. Pois bem, né? Aí no versículo seguinte, que é o 27, ele diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, esse livro é atribuído a Moisés, e Moisés, ele era um sábio, ele era um homem muito culto, ele teve uma educação dentro da realeza, do faraó, do Egito. Então, ele tinha, sim, muito conhecimento, né? E, então, esse livro da Gênesis, todo ele, eu acho, bom, toda a Bíblia é muito importante, ela traz muita informação, mas nesse momento que nós estamos falando sobre a existência humana, de uma forma mais elevada na sua consciência, no seu poder cognitivo, eu acho que aqui nós encontramos a descrição, né? Porque ainda antes, né, tem uma citação de uma forma genérica, que Deus criou o homem e tal, né? Mas aqui esse foi criado de uma forma especial, porque ele teria também uma função especial. Então, logo abaixo, que depois que está narrado, né, o surgimento do homem, primeiramente, né, ele falou que o homem fosse para o jardim do Éden, ele fosse colocado lá, e lá ele seria o lavrador, o cuidador. Então, tinha que ter o quê? Tinha que ter a responsabilidade, porque o ser humano nativo, ele era, não vou falar irresponsável, mas ele era, sabe, não tinha aquela
aquele olhar, né, para um ser e falar, nossa, você é superior. Então, se algum deles, né, chegasse, conversasse com ele, eles iam sair andando, né? E aí a gente sabe que eles iam necessitar, né, do minério, porque no programa passado eu falei sobre a necessidade do ouro, né? E tá aí, bem nesse capítulo, tá lá que a qualidade do ouro dessa terra é muito boa. Então, eles precisavam desse ouro. E aí começou então a necessidade de dar um aprimoramento à raça nativa para que ela pudesse fornecer mão de obra, né? Bom, colocando, né, depois que o homem foi feito à imagem e semelhança, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele foi colocado lá no Éden e ele ficava, né, ali, ele era um protótipo, e um protótipo que deu muito certo. Aí o Senhor viu e disse que não era bom o homem andar só. Ele precisava de uma companheira, de uma mulher, né? Mas antes disso, ele deu uma ordem para esse homem, né? Que nós chamamos ou conhecemos ele por Adão. Então disse essa recomendação: comerás de toda a árvore livremente, mas, né? Mas condicionando da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Essa árvore estava lá, do bem e do mal, que nós vamos ver também. E esse novo modelo, como eu falei, ele precisava de uma parceira, de uma companheira. E o próprio Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira para que ele esteja sempre acompanhado. E nós sabemos que é muito ruim viver sozinho, então isso também deveria pesar ali naquela solidão daquele homem que tinha todo um jardim do Éden e ninguém para conversar, efetivamente, né? Então, mas vamos entender um pouco, colocar um pouco da ciência nesse relato do surgimento da mulher, né? Quando Deus faz a mulher. Então tá assim, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Então, recorrendo aí, né, a ciência, nós sabemos que, ou compreendemos que o sono pesado poderia ser uma anestesia, porque afinal de contas ele ia passar por um processo doloroso, ele precisava estar dormindo. Aí alguém vai falar, mas para Deus nada é impossível. Claro que não. Mas se a nossa ciência, aqui que nós achamos que é o máximo, ela é muito incipiente ainda. Agora imaginem aqueles que têm um conhecimento maior, que têm uma visão maior, eles têm um conhecimento tecnológico muito adiantado, muito além do nosso, né? Então, para o conforto do cirurgiado, então foi ministrado uma anestesia geral, né? E aí, continuando o relato bíblico, e tomou uma das suas costelas, né? E dessa costela Deus formou a mulher. Mas por que a costela? Por que não outra parte? Por que não o coração? Por que não outra parte? Por que a costela? Novamente a ciência vem nos socorrendo, mostrando o porquê e a lógica de tudo isso. Porque antes, lá na Idade Média, né, até não faz muito tempo, todo mundo achava que o homem ele tinha uma costela a menos que a mulher. Aí, né, lá, acho que no século XIX, XX, com o estudo mais aprofundado da anatomia, o estudo em cadáver, porque era proibido na Idade Média, o estudo em cadáveres mostrou que homens e mulheres têm a mesma quantidade de costelas. Então isso derruba o quê?
derruba um dogma que o homem que a mulher foi criada da costela de Adão, por isso Adão teria uma costela a menos. E isso deu pano para manga, mas na verdade a costela, novamente a ciência vem nos dar o suporte, né? Nessa região é onde se encontra o maior número de células medula vermelha. É isso, medula óssea vermelha, né? E ela é rica em células tronco. Então, essas células, elas foram usadas realmente para fazer in vitro uma reprodução assistida do sexo feminino com o mesmo material genético do homem protótipo, aquele que deu certo. Então, foi uma clonagem? Foi uma clonagem, né? E aí, quando ela deu certo, a experiência, nasceu lá a menina, e a menina era bonita, e aí eles viveram felizes para sempre. Não, né? Teve um monte de interferências, né? Muitas coisas aconteceram nesse percurso e, na verdade, né? Por que eles fizeram isso? Por que não deixaram, não escolheram outra mulher? Tivessem feito a mesma experiência que fizeram com aquele que foi conhecido como Adão, com aquela que ficou conhecido como Eva? Por que não fizeram a mesma coisa? Exatamente pela qualidade, né, do padrão genético. Tinha que ter o mesmo perfil, a pureza, né? Então, ele era um homem modelo e ela veio desse homem modelo. E aí eles garantiam, assim, a virtuosidade da genética daquele casal protótipo. Porque, na verdade, Adão, ele não trabalhou, né, assim, no serviço pesado de minério. Ele, na verdade, ele ficava lá, ele era aquilo que deu certo, né? E a Eva também. E por que a árvore, eles não poderiam comer, o Adão não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, isso também é um ponto muito interessante e muito importante, porque nós, até pouco tempo, era uma informação quase geral, nós tínhamos que era a maçã, o fruto proibido. Até criaram um estigma, né, com a maçã, mordendo a maçã, o fruto proibido. E não é o fruto, a maçã, é o conhecimento, o discernimento do bem e do mal. A partir do momento em que o homem, ele tem, né, esse aprimoramento genético, ele passa a ter o quê? Todas as suas faculdades, elas são elevadas também. Então, ele começa a entender o bem, o mal, ele começa a entender a integridade, né? Ele começa a saber, a receber informações e guardar essas informações relacionadas à conduta moral, à ética. Então, ali, né, vamos dizer assim, de uma forma poética, se comesse a árvore, né, do fruto que é o discernimento, eles realmente perderiam aquela inocência que havia naqueles seres que habitavam lá, aquelas pradarias, aqueles seres que vagavam inconsequentemente, sobrevivendo a cada dia, né, comendo o que tinha pela frente, se era um vegetal, o que fosse, né, se fosse um animal de menor porte, virava comida. Esse já não, né? Esse já tinha a capacidade, esse casal já tinha capacidade de discernimento. Então, evidentemente que ele teria, sim, já uma compreensão daquilo que ele deveria fazer da forma mais correta, da forma mais justa, em relação à sua existência aqui, né? E
E é isso. Então, hoje nós vamos parando por aqui. Semana que vem tem mais. Eu vou trazer o desdobramento, né, desse casal, que nós sabemos que terão filhos. E vou fazer sempre o paralelo com aquelas tabuletas da Suméria que contam a mesma história. No frigir dos ovos, a história é a mesma. Muda alguns nomes. Semana que vem eu vou falar como eles foram denominados ou chamados, que nomes eles receberam dentro das tabuletas Suméria. E essa história é muito interessante, né? E ela, quando nós começamos a entender, passamos a entender, aquela história do pecado original não tem mais, não existe. Por quê? Porque é uma coisa vaga, né? Então, esses documentos que estão guardados, como eu já falei, nos museus de Londres, em vários museus, em vários porões, né? Eles estão guardados, eles têm informações valiosas da nossa história e do quanto nós já progredimos até agora, né? Progrediremos muito mais, com certeza, porque isso se chama espiritualização. E quando eu falo em espiritualização, eu estou falando no contexto de eternidade, que é a nossa condição de viver nesses limites da eternidade. Agradeço a vocês, tenham uma semana de luz, de paz, até a próxima.